Bem-vindos a esta análise. Vamos direto ao assunto. Existe uma ligação oculta, mas absolutamente inegável, entre aquilo em que se acredita enquanto educadores e a forma como se avalia quem está a aprender. Avaliar não é de todo apenas aquele procedimento técnico no fim de um período. É, na verdade, um espelho das convicções mais profundas sobre o que realmente significa ensinar. Cada teste que se faz, cada nota que se atribui, tudo isso carrega uma visão do mundo. E é exatamente esta arquitetura invisível que vamos desmontar agora. Então vamos começar com uma pergunta que nos faz logo pensar. O que é que um teste mede realmente? Estará a medir apenas o conhecimento de quem está ali a fazer o exame ou, no fundo, mede a filosofia de quem o desenhou? É uma provocação interessante, não é? Desafia-nos a olhar muito para além das pautas. Quando se atribui uma simples nota, há todo um ecossistema de valores a operar em pano de fundo. Reparem, se a avaliação foca apenas datas e fórmulas, a mensagem silenciosa que passa é que decorar é o que mais importa. Mas se focar a capacidade de argumentação, já se está a valorizar o pensamento crítico. A nota final é literalmente só a ponta do iceberg. Crenças e práticas de avaliação. Como é que as nossas convicções se transformam naquilo que fazemos todos os dias? E esta citação resume isto de forma brilhante. Como dizem os investigadores Conrad e Oppenau, já em 2019, as práticas de avaliação refletem opções pedagógicas que traduzem diferentes concepções de ensino e aprendizagem. O que é que isto significa na prática? Que uma avaliação nunca, em circunstância alguma, é neutra. Impossível. Pensem numa sala onde o único instrumento de avaliação é um exame de escolha múltipla no final do semestre. Este método não apareceu do nada, certo? Reflete uma visão de ensino super focada na transmissão passiva. Já se a escolha for, digamos, resolver um problema da comunidade através de um projeto de grupo, bem, aí a visão de base já valoriza a colaboração e a construção ativa do saber. São dois universos completamente diferentes a nascer de uma única escolha. E é aqui que entra um argumento importantíssimo defendido por Fenwick e Parsons, lá em 2009. Para alinhar os princípios com a prática, a reflexão crítica tem de ser constante. Não dá para aplicar um método só por pura intuição ou com aquela desculpa clássica do sempre se fez assim. É preciso parar e questionar, para lá, a forma como se avalia aqui está mesmo alinhada com o propósito maior da educação? Sem esta reflexão ativa, corre-se um risco enorme. Ensinar com um espírito super inovador, mas depois avaliar com ferramentas do século passado. E essa dissonância prejudica imenso quem está a tentar aprender. Modelos tradicionais versus construtivistas. Vamos lá ver como isto cria realidades de sala de aula totalmente diferentes. A verdade é que há um contraste brutal entre estes dois mundos que ainda coabitam nas nossas escolas. De um lado, temos a abordagem tradicional, super padronizada, rígida, estritamente sumativa. É aquela medição pura e dura, onde o erro é muitas vezes castigado. Do outro lado, temos a visão construtivista. E aqui a magia acontece. A avaliação funde-se com a própria aprendizagem. Deixa de ser aquele momento assustador, no fim da linha, para passar a ser o próprio caminho. É orgânico, alimentado por feedback contínuo, e quem estuda não é um mero alvo passivo, mas sim o agente principal do seu próprio progresso. A importância da coerência, porque, no fim de contas, a qualidade da educação depende inteiramente de um alinhamento perfeito. Para se atingir esta qualidade, temos de ver a coerência como uma engrenagem com 4 peças essenciais, a rodar em perfeita sintonia. Tudo começa, naturalmente, nas crenças. O que pensamos sobre a capacidade humana dita logo os objetivos que se traçam e, por sua vez, esses objetivos vão exigir metodologias muito específicas, que acabam lá no fim da linha, nas formas de avaliação. Onde é que as coisas dão para o torto? Quando uma destas engrenagens encrava. Imaginem traçar objetivos focados na criatividade e, no fim, dar um teste puramente de memória. Trava a máquina toda e a motivação desaparece num instante. E o ingrediente secreto para fazer isto funcionar é a autenticidade. O que é isto? É desenhar tarefas ancoradas no mundo real. Em vez de pedir para decorar, sei lá, uma fórmula matemática sobre resistência de materiais, uma avaliação autêntica pede para desenhar um projeto viável para resolver um problema de trânsito na cidade. Ao simular desafios tangíveis, reais da sociedade, o envolvimento dispara. Deixa de ser só um exercício aborrecido para ter uma nota e passa a ser uma missão. É a autenticidade que transforma a avaliação numa experiência verdadeiramente significativa. Avaliação em ambientes online. E agora, como é que aplicamos tudo isto aos dias de hoje? O salto para o mundo digital trouxe um potencial absolutamente incrível. Ferramentas online não são só ecrãs para ficarmos a olhar. Têm um poder real de multiplicar a colaboração humana. Consegue-se recolher evidências de aprendizagem de formas espetaculares.
Fóruns vibrantes de debate, portfólios interativos, projetos feitos em colaboração na nuvem em tempo real, o pacote completo. Tudo isto cria um terreno perfeito para a aprendizagem profunda. Em vez de sabermos as coisas de cor, estas ferramentas ajudam a transferir competências complexas para resolver situações novas do dia a dia. Mas atenção, há aqui um grande detalhe que chega a ser bastante irónico. A inovação no formato não garante de forma alguma uma mudança de concepção. Pegar num teste de escolha múltipla super antiquado feito no papel e passá-lo para um tablet brilhante não é inovar a educação. É, quanto muito, uma ilusão de modernidade. Fazer o mesmo de sempre, mas agora num ecrã luminoso, não muda a essência da coisa. Sem mudar as crenças de base, o formato ou a plataforma podem mudar 1000 vezes, mas o impacto continuará exatamente estagnado onde sempre esteve. E é isto que nos deixa a pensar numa questão final, bastante provocatória. Com todas estas plataformas digitais modernas, estaremos realmente a fomentar uma aprendizagem profunda e transformadora, ou estamos simplesmente a usar tecnologia de ponta para digitalizar velhos hábitos? A resposta que cada instituição der a esta pergunta é o que vai ditar o verdadeiro futuro da educação, porque no final de contas, a verdadeira inovação nunca começa no computador luxuoso ou no software mais recente. Começa inegavelmente na filosofia e na reflexão de quem se dedica a ensinar.